Boa noite, graça e paz do Senhor. Amém. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite ao nosso ministério. Agradeço aqui a confiança também dos pastores, do pastor, da sua esposa. E, como foi falado aqui, eu vou falar um pouco, não é muito, mas falarei um pouco a respeito do que escrevi neste livro. Eu sou Bruna e faço parte do Ministério Águios, congrego junto com a minha família na Igreja Batista Vida Nova, acredito que vocês conhecem. E nós, além de servirmos na nossa igreja local, na congregação local, nós servimos também a Igreja do Senhor através desse ministério. Então, eu agradeço por essa igreja ter aberto as portas e também por poder trazer o nosso material, nossos livros. Falar um pouco do meu livro. Esse livro, Tempo de Chorar, Tempo de Crescer, porque Deus permite sofrimento, ele é um livro que é fruto de uma história, né? Nós vivemos histórias, nem sempre são fáceis, passamos por momentos difíceis, e esse livro é fruto de um momento difícil na minha vida, na vida da minha família, que foi a perda de um filho. E a partir desse processo de tentar entender o que aconteceu, o que houve, por que comigo, vieram as reflexões que deram origem a esse livro. E eu vou falar um pouco daquilo que está aqui, mas, na verdade, como o culto é de família, o Senhor trouxe ao meu coração um texto que fala sobre tempo. E eu gostaria de ler esse texto, e aí em seguida a gente ora para começar a ministração. É um texto que vocês todos conhecem, com certeza, está em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. E eu vou ler um trechinho que está do verso 1 até o verso 4. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 ao verso 4. Amém? Podemos ler? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Até aqui, meus irmãos. E aí não é por acaso que eu li esse texto, porque o título do livro é inspirado nesse texto, né? Tempo de chorar, tempo de crescer. E nós vamos orar por essa palavra e pedir que o Senhor nos fale conosco, comunique a nós a sua palavra, aquilo que Ele quer que esteja no nosso coração. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada porque a Tua palavra é viva e ela fala conosco, Senhor. Pai, ministra ao nosso coração nesta noite, ministra a cada um de nós, Senhor. Usa a minha vida, apesar das minhas limitações, mas esteja comigo, Senhor, me ajude. E fala ao coração dos meus irmãos aqui, Senhor, que cada coração seja como um terreno fértil para receber a palavra que o Senhor vai ministrar. Que o Teu Espírito Santo toque cada coração e fale aquilo que cada um necessita ouvir, Deus. Em nome de Jesus, eu já te agradeço pela Tua obra. Amém. Então, há tempo para tudo. E quando eu passei por essa dor, antes de começar, eu disse que sou casada, né? Meu marido está aqui, eu sou casada com Cleison, tenho 2 filhas, Helena e Júlia, que estão ali. Façam assim, meninas. Tivemos mais um filho, o Ian, que foi nosso filho falecido, e estou grávida. Então essa barriga aqui não é só comida, tá, gente? Acho que vocês notaram que eu estou um pouquinho. Então eu estou grávida novamente. Mas nós perdemos Ian em 2017, ele nasceu em março e ele ficou conosco poucas horas. Mas, apesar da Bíblia estar o tempo todo dizendo que
não só no Velho Testamento, a gente lê a história dos homens e mulheres de Deus e a gente percebe como eles enfrentaram lutas, como a vida dele não foi mar de rosas pelo fato de eles estarem seguindo a Deus. O próprio Jesus, ele nos diz ali, João 16:33, neste mundo tereis aflições, porém tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está nos avisando que nós teríamos aflições aqui. E a vida dos discípulos também não foi fácil. Quando a gente lê ali nos Atos dos Apóstolos, ou nós lemos as cartas de Paulo, ele narrando em alguns momentos o sofrimento, as prisões, os açoites, a gente lê ali rapidamente e às vezes não faz noção, não faz ideia de como foi sofrida a vida daqueles discípulos. E eles estavam o tempo todo com o Senhor, eles estavam o tempo todo seguindo a direção do Senhor. Paulo foi um homem que foi alcançado por Jesus, ele era perseguidor dos cristãos e ele foi alcançado pela graça de Deus através do encontro com Jesus, e ele muda de vida por causa desse encontro, e a mudança que acontece na vida dele é radical, e a partir dali ele começa a ser o maior plantador de igrejas, ou o maior discipulador da época. Era aquele que ia e enfrentava viagens longas e plantava igrejas e mandava cartas para instruir aqueles que tinham ficado. E Paulo sofreu muito. E a gente vê a Bíblia falando o tempo todo que a vida da gente, até por causa de servir a Jesus, nós enfrentaremos dificuldades, perseguições, mas a gente parece não estar preparado para as dificuldades da vida. As dificuldades que a vida nos apresenta, parece que quando acontece é por que comigo? Porque assim foi como eu me senti. Por que comigo? Por que eu? Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu? E nós não estamos preparados mesmo. A gente constrói família e a gente casa, e tem pessoas que gastam muito dinheiro em festas de casamento, e elas acham que aquela festa, o fato de ter investido todo o seu dinheiro suado, às vezes o dinheiro dos pais, numa festa de casamento, vai garantir um casamento o tempo todo feliz e pleno. Parece que dá essa impressão quando a gente vai a uma festa de casamento e vê isso nos noivos. E ali eles não têm noção dos desafios que enfrentarão, não têm noção das dificuldades que enfrentarão. Nem todos vocês passarão pela mesma dificuldade que eu passei, por esse ponto específico, pela perda de um filho. Queria eu que ninguém passasse. Mas alguns enfrentam e vão enfrentar dificuldades outras. A perda do emprego de um dos cônjuges, uma crise financeira pesada ou enfermidade grave na família, seja nos filhos, seja o marido, a esposa. Às vezes enfermidade nos pais ou nos sogros, e faz com que a família mude toda a sua rotina para cuidar daquela pessoa. A gente não está preparado para isso. E a gente tem essa ilusão de achar que andar com Cristo é o tempo todo calmaria, o tempo todo você vai estar em mar calmo, e não é assim. E não é assim que acontece. Mas além de saber que nem sempre nós teremos vida tranquila e mar calmo, eu acho que é algo importante a gente saber. O que vai nos fazer permanecer firmes? O que vai nos manter firmes quando essas tempestades vierem? Porque eu acho que aí é que está a principal coisa. Não é saber se você vai passar por dificuldades ou não, porque tenha certeza, você vai passar. A perda do meu filho não foi a primeira crise na minha vida, e certamente não será a última. Mas eu acredito que foi a que mais me impactou, e a que mais me impactou positivamente, para que eu pudesse construir um relacionamento com Deus ainda mais próximo, e entender que tudo isso aqui que a gente vive é uma coisa passageira, e que nós não devemos focar os nossos pensamentos, os nossos planos nisso aqui, no que estamos vendo. Mas devemos fixar os nossos olhos na eternidade. E tantas vezes nós precisamos viver um momento desse de crise para entender isso. Para entender que as coisas são passageiras. Que a gente não depende de filho, de marido, de esposa, de dinheiro, de bens, de felicidade, tal como o mundo prega. A gente não depende disso
para ter paz, porque Jesus já nos deixou essa paz. E ele disse, eu deixo a paz não como o mundo a dá, mas é a minha paz. Então a paz de Jesus não é uma paz o tempo todo em calmaria, é uma garantia de que você vai estar no mar tenebroso, você vai enfrentar tempestades, você vai passar pelo deserto, mas essa paz vai estar no seu coração. E é sobre isso que eu tenho ministrado, eu acho que foi isso que Deus plantou no meu coração, em especial, a partir dessa crise, desse processo de luto, desse processo de perda, de entender que o principal na minha vida é a minha vida com Deus. Então, nós temos uma família e é nosso dever cuidar da nossa família. Mas se nós não tivermos uma vida com Deus, nós não estaremos em condições de cuidar da nossa família como Deus quer. E é essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus, esse encontro com Ele todos os dias, esse falar com Ele, se alimentar da Sua palavra, que vai fazer com que a gente esteja sustentado nesses momentos de dificuldade. E eu gostaria de falar para vocês uma figura que Deus sempre usa. E Ele usou isso no Velho Testamento, Ele usa, Jesus mesmo fala no Novo Testamento, Ele usa essa figura da árvore para falar sobre nós. Tem alguns textos na Bíblia que nos comparam a árvores. Eu vou ler alguns aqui, mas antes eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: Deus fala conosco através das coisas que Ele criou. Ele fala conosco através da natureza. Ele fala conosco, não é que a natureza, né? Aqui não é a ideia de que a natureza é Deus, né? Tem pessoas que cultuam coisas da natureza, mas a questão não é essa. A questão é que Deus cria e a sua criação comunica coisas sobre Ele para nós. A sua criação fala conosco o tempo todo. E é por isso que na Bíblia o tempo todo Deus usa figuras da natureza para nos ensinar. Ele faz isso na parábola do semeador. Ele está ensinando ali como ocorre o processo de semear, como é o cultivo, o que é que acontece em cada tipo de solo, e ele compara aqueles solos ao nosso coração. Ele fala sobre isso quando nos chama de árvores. Ele diz, a árvore é boa, dá bons frutos, a árvore ruim não tem como dar bons frutos. E ele fala também no Evangelho que o machado está posto à raiz da árvore e aquela que não der frutos vai ser arrancada pela raiz. Então Deus está o tempo todo nos comunicando através da natureza, falando conosco. E eu particularmente penso que às vezes a gente tem dificuldade de entender como Deus é e o que Ele quer de nós, por uma razão que é dos nossos tempos. Porque nós temos uma natureza linda para contemplar, mas nós ficamos a maior parte do nosso tempo contemplando telas. Então nós vemos, as pessoas às vezes vão para um lugar como a praia ou um campo, uma fazenda, e as pessoas, em vez de contemplar aquilo que está ali, tão lindo que Deus criou, elas ficam olhando para telas. E isso vai fazendo com que a gente perca essa conexão com aquilo que Deus criou e a gente deixe de apreciar e perceber como Deus nos ensina através dessas coisas. Então tem alguns textos aqui que eu vou abrir para vocês. Eu estou com a tela aqui, mas é por causa dos textos, viu? Não estou olhando o WhatsApp, não. Pode deixar, irmão. Depois eu pego. Então eu vou ler alguns textos aqui só para consolidar isso que eu estou dizendo. Obrigada. Que Deus nos compara a árvores. Vamos primeiro no Velho Testamento para o Salmo 1. É um salmo também bem conhecido e é um salmo lindo. Nos ensina muito. Salmo 1. Salmo 1 diz assim. Vamos ler só uma partezinha dele, tá? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes,
Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Até aqui. Então nós vemos aqui que Deus está nos comparando. Comparando quem? O justo. Comparando aquele que não segue o conselho dos ímpios. Há uma árvore plantada junto de águas correntes. E essa árvore plantada junto de águas correntes, quando vem o tempo quente e o tempo seco, ela não murcha, porque ela está ali plantada perto de águas correntes. Tem um outro texto, que está em Mateus 12:33, eu vou abrir aqui rapidamente. Mateus 12:33. Quem for rápido aí me acompanha, se não pode só ouvir. Mateus 12:33, Jesus está falando conosco aqui. E ele diz assim: considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Tem um outro texto que eu lembrei agora, não vou abrir, mas é um texto conhecido, está em Isaías 61, acho que é 61, que fala que nós somos, quando Jesus, ele está ali falando uma profecia sobre a vinda de Cristo, ele diz que quando ele viesse, ele nos transformaria em carvalhos de justiça, né? Ele transformaria o nosso pranto em riso e nós seríamos conhecidos como carvalhos de justiça. Esses são alguns textos, meus irmãos, em que a palavra do Senhor nos compara com árvores. E a gente não observa as árvores, a gente só estuda como é o funcionamento da árvore quando a gente está no primário, né? No ensino fundamental. Tem a árvore, aí quais são as partes da árvore? Raiz, caule, folhas, flores e frutos, não é assim? A gente estuda, mas muitas vezes esse estudo é tão mecânico, a gente não entende como é o funcionamento daquilo. Mas veja bem, Deus está nos comparando a árvores. E Ele não está nos comparando especificamente em Isaías 61, que eu citei, a qualquer árvore. Ele está nos comparando a carvalhos. E carvalhos são árvores milenares, são árvores que suportam muitas intempéries. Uma árvore que vive mais de 1000 anos, ela suporta muitas tempestades. Ela suporta invernos rigorosos. E os carvalhos, eu andei lendo sobre isso, uma vez quando fui ministrar especificamente sobre o texto de Isaías, ele se retorce todo. Ele é conhecido por ser uma árvore que se retorce muito durante as tempestades. E os troncos, os ramos ficam torcidos, os galhos ficam torcidos, mas ela não é arrancada. Para arrancar um carvalho, eu não sei nem como é que se faz. É muito trabalhoso. E o carvalho, ele tem raízes profundas. Ele é uma árvore alta, mas as raízes são ainda maiores do que a altura dela. Então, ele tem cerca de 30 metros, as raízes têm mais de 30 metros. E essas raízes são profundas. E quando Deus está nos comparando a carvalho de justiça, Ele não está fazendo isso à toa, porque nada na palavra de Deus é à toa. E eu queria aqui trazer para vocês, com base nessa imagem que a gente formou aqui, que nós somos árvores, e nós somos essas árvores fincadas em solos, fincadas através de raízes. Eu queria aqui falar com vocês sobre algo bem específico para um culto de família. Como nós, como família, como as famílias podem suportar as adversidades que virão sobre elas? Como você e sua família podem suportar? Aquelas que você nem imagina que vai viver, que nós não sabemos. A única certeza que nós temos é que nesse mundo teremos aflições, mas que Jesus está conosco, que Ele já venceu esse mundo, e nosso lar não é aqui, nosso lar é o céu. Amém? É a certeza. Então, a gente não pode esperar a vida calma e tranquila o tempo todo, como eu disse aqui no início. Sabendo disso, como é que nós podemos, como família, como é que a sua família pode suportar, sobreviver, enfrentar esses momentos de dificuldade? Como é que a gente sobrevive a isso? E eu vou falar um pouco aqui do que houve conosco, e eu creio que Deus vai usar um pouco dessa história para falar com vocês também. Eu tenho certeza, primeiramente, que se a perda que nós sofremos tivesse acontecido 5 anos antes, não teria tido os frutos que teve. Talvez eu tivesse me afastado da convivência da igreja, talvez eu tivesse me revoltado contra Deus, eu não sei bem o que teria acontecido, mas uma certeza eu tenho. Eu não teria reagido da mesma forma,
Porque 5 anos antes, eu não estava vivendo uma vida em que eu buscava ter um relacionamento com Deus próximo. Eu não estava muito, eu era cristã, era convertida, mas eu não tinha compromisso com Deus. Eu não tinha esse compromisso. Não era nem assim, sou desviada. Não era, nunca fui nesse sentido que as pessoas dizem de ser desviada, de estar no mundão. Mas eu não tinha essa ideia de como a gente precisa se nutrir na palavra de Deus todos os dias. Eu não tinha isso. Mas quando aconteceu a nossa perda, nós já vínhamos vivendo um processo de crescimento espiritual. Eu e minha família. E isso foi, eu creio, fundamental para que nós estejamos de pé hoje. Eu creio que o Senhor nos preparou também para isso que ia acontecer. Ele nos fez fincar raízes em solo profundo. E por causa disso nós não despencamos, nós não caímos. E é isso que cada um de nós tem que fazer como família. Não é apenas vir para a igreja todo domingo, porque é bom, é bíblico, temos que vir, temos que congregar, precisamos uns dos outros, mas nós precisamos parar de viver uma vida que é só de domingo. Nós precisamos parar de viver uma vida cristã, um evangelho que só funciona aos domingos, que você vem para a igreja e louva, e canta, e ora, e durante a semana você não lembra mais nem do que foi ministrado, você não lembra mais nem o que o pastor falou, você não ora, não lê a Bíblia, não busca Deus na sua intimidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vida cristã de domingo não vai te sustentar nas adversidades. Quando vier uma crise pesada, quando vier o desemprego, quando vier a crise financeira, quando vier uma doença, quando vier uma morte, uma perda que você não está esperando, quando vier uma luta, você não vai ser sustentado só porque você vem aos domingos e fica sentado escutando. E não pratica e chega durante a semana e você é uma pessoa, parece que você é uma pessoa na igreja e outra fora daqui. Nós precisamos fincar raízes e essas raízes, elas são formadas no secreto. Sabe por quê? Porque raiz ninguém está vendo. Aqui a gente está se vendo. A gente vem, as pessoas veem você louvar, você abre a boca e canta, você abre a boca e ora, você levanta as mãos, você presta o seu culto a Deus. E eu creio que é sincero e espero que seja. Mas as raízes da árvore que somos nós, essas raízes profundas, que vão fazer com que a gente fique firme quando as tempestades vierem, elas são criadas no secreto, na nossa intimidade com Deus, na nossa vida, no nosso culto doméstico ou devocional em família, na nossa comunhão com os nossos filhos e marido, no nosso dia a dia falando a respeito das coisas de Deus, ministrando aos nossos filhos a respeito de quem Deus é e do que Ele faz e do que Ele deseja para nós. Falando com o Senhor no nosso quarto, como Jesus nos ensina. Quando quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao Senhor em secreto. E Ele te recompensará em secreto. É ali que nós vamos criar essas raízes profundas para no tempo da crise nós não sermos abalados. Eu não sei qual é a crise que vocês enfrentam, mas eu sei que todos nós passamos por dificuldades. E aqui não é uma mensagem no sentido derrotista, de dizer, não, é porque a gente vive em luta mesmo. Não, não é isso. Nós temos tempos maravilhosos de bonança. E mais uma vez, Deus nos ensina através da natureza, quando Ele nos mostra as estações. Deus fez 4 estações. Primavera, verão, outono e inverno. E se nós olharmos para isso, de repente, eu não sei se alguém aqui já visitou um país do hemisfério norte, mas lá é muito claro essa diferença entre as estações. Aqui a gente não consegue perceber muito, mas nós vemos essa diferença. E nós vemos como no inverno aquelas árvores, se você não foi, eu nunca fui para o exterior, mas nos filmes, esses filmes a gente vê às vezes no inverno aquelas árvores bem secas, e você olha para aquela árvore e você pensa que ela não tem vida, porque ela está seca por causa do inverno. E aí de repente chega a primavera e a árvore começa a ter vida novamente. E assim é conosco, nossa vida tem esses momentos, tem os momentos de primavera, onde tudo está florido, está tudo bem, tudo está acontecendo conforme a gente deseja e sonha. Tem o verão, mas tem os outonos também, que são escuros, são sombrios. E tem o inverno, que é seco e é rigoroso. E muitas vezes demora a passar.
Dependendo do lugar, né? Tem lugares em que o inverno dura aí 6 meses, lugares muito frios, em que a sensação térmica é muito baixa. E a gente observa as estações e a gente entende que nós também passamos por estações. Afinal, a palavra nos compara a árvores. E como árvores, enfrentaremos essas 4 estações e devemos estar prontos para elas. E sabe por que essa árvore seca, que a gente olha para ela e acha que ela não tem vida, acha que ela morreu? Por que ela ressurge tão bonita na primavera? Por causa das raízes. As raízes dela estão lá, você não está vendo. Mas as raízes estão lá. E essas raízes estão nutrindo essa árvore para quando chegar no tempo da primavera ela florescer. São as raízes que estão nutrindo. Meus irmãos, nós não podemos esperar superar as dificuldades, viver em família, superar essas dificuldades de criar filhos neste mundo, de ser jovem nesse mundo tão cruel e tão difícil de ser um jovem cristão. Nesse mundo, nas universidades que nós temos. Nós não podemos enfrentar as dificuldades de crises, de desemprego, essa dificuldade, essas crises que assolam não só o nosso país, mas o mundo. Nós não podemos esperar enfrentar tudo isso sem raízes profundas. E essas raízes precisam estar à beira de águas correntes, como diz no Salmo 1, como é feliz. E por que o homem que o salmista está descrevendo, por que ele é feliz ou bem-aventurado, como em algumas versões? Porque ele não ouve, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda segundo o costume do mundo, mas ele anda segundo os conselhos de Deus. E isso faz com que ele seja uma árvore plantada à beira de águas correntes. Nós precisamos nutrir o nosso coração, a nossa fé. A fé da nossa família precisa ser nutrida. Isso é algo que é responsabilidade nossa como pais. Antes de nós perdermos nosso filho, eu procurava ensinar as meninas e era algo que eu estava tentando fazer com dificuldade, mas eu acredito que eu não tinha a ideia da urgência que era ensiná-las. Quando tudo aconteceu, algo veio ao meu coração e à minha mente que foi: meu filho morreu, ele não tinha consciência, ele está com o Senhor. Mas as minhas filhas que estão aqui e os filhos de outras pessoas, eles precisam ser ministrados. A gente precisa ministrar o coração das nossas crianças enquanto elas são pequenas. Enquanto elas são pequenas. É preciso haver essa nutrição. E enquanto eles são pequenos, a responsabilidade é nossa. Quando eles crescem, a gente não tem mais o que fazer. É só orar e esperar que o Senhor haja. Mas, enquanto eles são pequenos, é nossa responsabilidade nutrir o coração deles. Fincar raízes na fé deles. E nós temos que fazer isso não só ensinando, mas também sendo. Nós precisamos ser exemplos para os nossos filhos. E nós só conseguiremos enfrentar dificuldades, enfrentar os desafios, enfrentar as lutas, se nós estivermos nutridos. Porque o que acontece é, nos tempos de tempestade, normalmente nós não temos ânimo e às vezes não temos tempo, dependendo da situação, para parar e ficar buscando ao Senhor com dedicação. E aí a gente precisa ter essa reserva. Nós precisamos estar abastecidos. E é para isso que a raiz serve. A raiz ela serve para sustentar, para fixar a planta. A raiz serve para nutrir e a raiz serve como reserva também. A raiz ela absorve os nutrientes e ela vai servir como reserva em tempos difíceis. Será que nós temos nutrido o nosso coração no Senhor? Será que temos lido a sua palavra, meditado na sua palavra? Em que nós temos gastado tempo, meus irmãos? Nosso tempo tem sido dedicado a quê? Porque saiba de uma coisa, a palavra de Deus, ela é poderosa, mas ela não tem como competir com as outras várias coisas que você coloca na sua mente e no seu coração. Se você ler a Bíblia uma vez
E passa o resto do dia enchendo seu coração com qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. E é por isso que a palavra diz: medita dia e noite. Medita dia e noite não é você ler a Bíblia, passar o dia lendo a Bíblia. A gente trabalha, tem que cozinhar, tem que cuidar da casa, ninguém vai passar o dia lendo a Bíblia. Mas é pensar que a palavra tem que estar no nosso coração dia e noite, ela tem que fazer parte de nós dia e noite. Porque quando o dia mal vier e a tribulação acontecer, ou alguém vier com a notícia ruim, você tem uma palavra de esperança, porque o seu coração está nisso aqui. Então alguém vem dar uma notícia que está com a crise. Eu até lembrei agora de uma história, que na época da crise econômica braba, tinha um pastor aí famoso que ele dizia: quando vieram me dizer que eu estava tendo crise, eu dizia: não, crise comigo não, porque eu sou do reino de Deus. Eu tenho um outro governo sobre a minha vida. E a gente vai se alimentando dessa palavra que nos dá esperança. E em tempos de crise é isso que vai nos manter firmes e enraizados. Onde é que nós temos fincado as nossas raízes? Jesus, ele diz ali em Mateus 7, não precisa abrir, mas lembrei agora, que é bem pertinente a isso que estou falando. Ele diz que aquele que ouve as palavras dele e as pratica é semelhante ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí as tempestades vêm e a casa está lá, está firme. Ela passa por tempestades. Vocês vejam que ela passa. Jesus não está dizendo que a tempestade passou por cima e não pegou a casa, não. Ela pegou. Só que a casa permanece firme, porque o alicerce é seguro, é firme. E ele diz também que o homem tolo é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia. E ele diz que esse é aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Então, meu irmão, se nós viemos para a igreja e todos os domingos ouvimos uma palavra, somos desafiados por uma palavra, e chega durante a semana, os afazeres do dia a dia, a rotina, nos fazem esquecer aquilo que foi ministrado, nós somos semelhantes a esse homem tolo, que ouve a palavra do Senhor e não pratica. E aí quando vierem as tempestades, grande será a queda. É isso que diz o Senhor. E para encerrar, eu queria lembrar a vocês o quão é importante nós mantermos essa conexão com o Pai todos os dias. Assim como nós nos alimentamos, assim como você come todos os dias, faz pelo menos 3 refeições, você almoça, você toma café, você janta. Assim como nós nos alimentamos, nós precisamos do nosso alimento, o alimento espiritual todos os dias também, porque senão ficaremos fracos. E eu queria lembrar a vocês que o próprio Jesus fazia isso. Jesus, antes de começar o seu ministério, ele passa 40 dias jejuando. E às vezes a gente quer fazer a obra de Deus sem orar. Às vezes a gente quer fazer a obra de Deus sem jejum. Às vezes a gente quer fazer a obra de Deus sem abrir mão de nada na nossa vida. Mas Jesus, ele se prepara, e ele era Deus, ele é Deus. Mas enquanto estava em forma humana, ele sabia que precisava se preparar. Porque ele ia sofrer tentações, ele ia ser perseguido. E ele passa 40 dias jejuando. E durante todo o ministério dele, quando você lê nos evangelhos, Jesus se retira para orar em momentos estratégicos. Jesus vai escolher os 12, ele se retira antes para orar. Jesus sabe da notícia da morte de João Batista, ele se retira para orar. Jesus o tempo todo ele estava muito cercado de pessoas, a multidão cercava ele, mas ele também se retirava para orar, porque a gente não pode ter uma vida relevante, a gente não pode fazer discípulos e impactar pessoas se nós não temos essa vida com Deus diária. Nós precisamos disso, precisamos nutrir o nosso coração com isso, precisamos nutrir a nossa fé, para que quando alguém do nosso lado precisar, nós tenhamos uma palavra de ânimo. Nós tenhamos o que dizer, nós saibamos o que dizer. Saibamos dizer as razões da nossa fé. E Jesus, quando estava para ser entregue, ele leva 3 dos seus discípulos mais chegados e ele vai, se dirige ali ao Getsêmani. E diz o texto ali em Mateus 27 que ele estava com a alma profundamente abatida. Ele abre o seu coração para os discípulos e diz isso. Eu estou com a alma profundamente abatida de uma tristeza mortal. Jesus sofreu. Ele estava triste, abatido, deprimido, porque ele sabia que ia passar por algo muito ruim, muito difícil. Ele sabia que o que ele ia passar não ia ser fácil. Ele ia levar no seu corpo todo o castigo da humanidade sem ele ter pecado nenhum.
E o que que ele faz quando ele está para sofrer tudo isso? Ele se retira e ora. E ele pede ajuda aos discípulos: orem comigo. E ele vai mais adiante, ele ora, e quando volta, os discípulos estão o quê? Dormindo. E Jesus diz: vigiem, vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia que ele precisava da conexão com o Pai. E quem somos nós para achar que podemos viver essa vida nesse mundo cheio de tribulações, cheio de dificuldade, de violência, de ensinos contrários, de doutrina de demônio, de um monte de coisa que está sendo ensinada na TV, na internet, para os nossos filhos, e aí a torta e a direita. Como é que a gente quer viver nesse mundo, vivendo de oração? Senhor, obrigado por este dia, amém. Vivendo de leitura da Bíblia só quando vem para os cultos e o pastor faz você abrir a Bíblia e ler. Não temos como nutrir a nossa vida assim. Não podemos. Porque Deus nos ensina na sua palavra que nós somos como árvores. E árvores precisam estar enraizadas para que quando o inverno vier, quando os invernos rigorosos da nossa vida chegarem, nós tenhamos raízes firmadas em algo sólido, em algo firme, em algo que vai nos nutrir. Não quer dizer que a gente vai estar feliz o tempo todo, mas a gente não vai perder a fé. Não quer dizer que a gente não chore, porque a gente tem um mundo que as pessoas pregam muito a felicidade o tempo todo, tem que estar rindo. Não, tome remédio aqui para você não ficar triste. A gente precisa também sofrer. Jesus sofreu e nós sofremos, mas nós não ficamos parados no sofrimento. Ele não nos paralisa, nós avançamos apesar deles, porque nós temos raízes profundas, firmadas no céu e no Senhor. Amém? E eu queria desafiar vocês, vou passar a palavra para o pastor, mas queria desafiar vocês a terem esse compromisso, a terem essa vida com o Senhor, que vá além da superficialidade, que vá além dos domingos, que vá além dos cultos, mas tem uma vida com o Senhor diária, e você vai ver experiências diferentes com o Senhor acontecer. Você vai ver palavras, até como a Ariana falou aqui quando ministrava, palavras fluindo da sua boca que você nem sabia que seria capaz de dizer, mas o Senhor vai te usar no momento certo. Amém? Eu queria saber se tem alguém aqui que nunca fez um compromisso com Jesus, que nunca recebeu Jesus no seu coração, ou se todos são da igreja, todos são crentes em Jesus. Tem alguém? Não? Amém. Eu vou passar a palavra para o pastor e desde já eu agradeço a igreja, agradeço aos irmãos, agradeço a confiança e espero estar aqui outra vez com vocês, em nome de Jesus.